Olá, turma, vamos dar continuidade ao nosso curso de SQL, estudando a parte de procedimentos armazenados, né? Então, desse lado aqui eu tenho, como de costume, o material da aula e aqui à esquerda o gerenciador, para que nós possamos testar os comandos que nós vamos ver ao longo da aula. Muito bem, então falando aí de procedimentos armazenados, né? O procedimento armazenado é um lote de instruções SQL que você vai salvar dentro do banco de dados, né? Nós, quando estávamos estudando a parte de recursos de programação, vimos diversos comandos SQL e salvamos esses conjuntos de SQL quando nós implementamos alguns algoritmos com as estruturas de SQL. Nós salvamos como arquivo de script, tá? E ele fica salvo como arquivo texto em uma pasta, né, do sistema operacional. Mas nós podemos pegar esse algoritmo implementado em linguagem SQL e salvar dentro do próprio banco de dados. Tá? Para isso, nós devemos criar aí um procedimento, né, chamado procedimento armazenado, e com isso o SQL ele compila e salva internamente dentro do próprio banco de dados o procedimento, a sequência de comandos. Tá? O comando para criar o procedimento armazenado é o create procedure. Para excluir um procedimento armazenado existente é o drop procedure. E para alterar um procedimento armazenado é o alter procedure. Uma vez que você criou, né, e já está com ele armazenado, devidamente armazenado dentro do banco de dados, você usa o comando exec procedure para executar um procedimento. Então, pegando aquele exemplo que nós fizemos no tópico anterior, né, nós implementamos um algoritmo que carregava os códigos dos funcionários da tabela funcionário, iniciando pelo menor código e finalizando pelo maior código. Nós usamos uma estrutura de repetição, né, carregamos aqui o nome do funcionário, do código selecionado pela variável @i, e uma vez que nós carregamos a variável nome, esse código, nós mostramos ele na aba de mensagens. Tá? Então, para eu pegar esse algoritmo aqui e colocar dentro do próprio banco de dados, armazenar ele dentro do próprio banco de dados, eu vou usar a sintaxe do create procedure. Então, criei aqui um procedimento que eu chamei de SP funcionários. Tá? Então, quando eu executar esse comando aqui completo, ele vai criar o procedimento armazenado dentro do banco de dados. Uma vez que ele esteja armazenado dentro do banco de dados, eu executo ele com o exec e o nome do procedimento. Então vamos vir aqui para o nosso banco de dados para nós fazermos a execução desse comando. Eu tenho feito aqui um select na tabela do funcionário, para relembrar a tabela do funcionário. Vou rodar aqui o comando de create procedure. Executei o comando, esse comando ele compila o código, testa, né, valida se está com alguma sintaxe incorreta. Se não tiver, ele monta lá internamente o plano de execução e salva ele nessa aba aqui de programação. Aqui nós temos as tabelas do banco de dados, né, que tem a tabela do funcionário, e aqui nós temos os procedimentos armazenados. Vou dar um refresh aqui para ele capturar o valor, atualizar o valor dos procedimentos. Então, esse comando que nós rodamos aqui, que é o create procedure, ele criou, salvou, digamos assim, o procedimento armazenado dentro do banco de dados. Muito bem, uma vez que ele está armazenado dentro do banco de dados, eu posso executar. Né? Digitando aqui o SP funcionário. SP funcionários, tá? Vou mandar executar e ele vai rodar exatamente esse algoritmo que localiza os funcionários por ordem de código, né, e faz o print nome. Nós já
falamos que o print nome, né, o print, né, o comando print joga uma mensagem na aba de mensagens aqui. Então ele pegou o nome dos funcionários e colocou aqui. Então esse aqui é o procedimento básico para você criar e executar um procedimento armazenado, né? Muito bem, o procedimento armazenado ele não serve apenas para você salvar comandos, né? Você tem uma série de opções de sintaxe que expande um pouco o uso, né? A funcionalidade dele, né? Então, observando a sintaxe aqui do Create Procedure, você tem diversas opções que você pode contar para poder fazer procedimentos um pouco mais elaborados, né? Então, primeiro ponto, o procedimento armazenado, ele tem essa questão aqui do número, né? Nós vamos perceber que esse número, quando eu quero criar procedimentos com o mesmo nome, eu posso agrupá-los, né? Posso criar vários procedimentos com o mesmo nome e informar o número para cada um deles, como se fosse uma sobrecarga de método, né? Da orientação a objeto. É parecido, não é exatamente a mesma coisa. O procedimento armazenado ele pode receber parâmetros, tá? Ele pode receber parâmetros. E ele pode também, diferentemente de diversas linguagens de programação, na relação de parâmetros, ter parâmetros tanto de entrada de valores como de saída. Tá? Outras opções dos procedimentos armazenados é o recompile e o encryption. Então vamos ver o que é cada um desses tópicos aqui em negrito, né? Então o número, como eu já falei, quando você tem vários procedimentos armazenados que você quer criar e que tem o mesmo e que você quer criar com o mesmo nome, você pode colocar o número após o nome, tá? Então você, quando for chamar, vai chamar o procedimento com o número. Mas se você quiser eliminar esse procedimento como um todo, você simplesmente dá o drop procedure e usa o nome. Ele vai pagar todas as três versões aqui, digamos assim, do seu procedimento armazenado. Outra opção que tem na lista de parâmetros, né? Você tem uma lista de parâmetros e o parâmetro pode ter um valor default. Então, o valor default é o valor padrão de parâmetro, né? Se você declara um parâmetro dentro de um procedimento, é que você vai passar um valor. Mas na linguagem SQL, você pode atribuir um valor padrão para caso você queira não passar esse valor, você pode chamar o procedimento sem passar esse valor. E aí ele vai assumir esse valor que você colocou no momento que você criou o procedimento. Outro detalhe da parte da lista de parâmetros é o output, que é quando o parâmetro vai retornar um valor, tá? Então você tem parâmetro de entrada e tem parâmetro de saída. As duas outras opções adicionais que temos aqui, que é o if recompile e o if encryption. Essa primeira aqui, o recompile, ele serve para dizer que a cada vez que o sistema for executar o procedimento armazenado, ele deve recompilar, ele deve refazer o plano de execução do procedimento, né? Essa não é a opção padrão, né? A opção padrão é ele, quando você faz o create, ele compila uma vez, cria o plano de execução, salva internamente o plano de execução dentro do banco de dados, né? E sempre vai rodar aquele procedimento sem recompilar. Tá? Então você ganha, digamos assim, esse tempo quando você executa, que é o tempo dele montar, dele compilar o procedimento. E o if encryption é para quando você quer garantir que o usuário do banco de dados não tem acesso ao código-fonte do procedimento, né? Então, a pessoa pode ter acesso ao código-fonte do procedimento, né? Quando você cria um procedimento aqui, esse procedimento aqui, você tem acesso ao código-fonte dele, tem como ter acesso ao código-fonte dele, e faz com que você possa, o usuário que conhece da parte de banco de dados, consegue alterar o procedimento armazenado, né? Conseguindo alterar, ele pode também
naturalmente inclui bugs no procedimento armazenado. Então, se você quer garantir que o procedimento funcione sempre da forma como foi programado inicialmente, você pode criptografar e aí com isso o banco de dados ele vai internamente conter aquele procedimento armazenado, mas não vai liberar para que o usuário do banco de dados consiga alterar o procedimento armazenado. Então agora vamos montar diversos exemplos usando com essas opções, né, que foram apresentadas aí com o comando do procedimento, né, do create procedure, né? Todas essas opções aqui, vamos montar alguns exemplos para que nós possamos validar essas sintaxes, né? O primeiro exemplo vai ser criar um procedimento armazenado com parâmetros de entrada e valor default. Então, considerando a tabela de funcionários, né, vamos criar um procedimento armazenado que reajusta o salário de um funcionário, né, cujo código vai ser passado como parâmetro, e o percentual de reajuste também vai ser passado como parâmetro, né? Então temos um procedimento com dois parâmetros, um com o funcionário e outro com o percentual. Então esse procedimento pode ser feito dessa forma, né? A sintaxe é create procedure, e o nome do procedimento que eu estou criando, P alterar salário, a lista de parâmetros, né? Criei um parâmetro aqui chamado código inteiro, criei um parâmetro percentual, tá? Esse parâmetro percentual estabelece um valor default, tá? Para definir o valor default, você coloca aqui, após a descrição do parâmetro, o valor default dele, que nesse caso aqui, eu atribuí como sendo zero. Muito bem. E aqui eu boto meu código, né, meu algoritmo. Nesse caso aqui especificamente, meu algoritmo é só um comando, né? Um comando de update, onde ele vai pegar esse valor do percentual, vai dividir por 100, somar com 1. Então, se eu coloquei aqui 30%, ele vai multiplicar o salário do funcionário por 1,3, por exemplo. Então, ele vai fazer essa alteração do salário do funcionário, gravando no próprio campo de salário, para o funcionário passado como parâmetro aqui, né, no código. Tá? Então, se eu não passar o percentual, passar apenas o código do funcionário, ele vai rodar, o procedimento não vai dar erro, ele não vai dar erro de sintaxe por falta do percentual, mas vai rodar com valor zero de percentual, ou seja, não vai fazer, ele vai rodar o update, mas o salário do funcionário não será alterado. Porque quando ele pegar aqui 0 dividido por 100 dá 0, 1 mais 0 é 1, 1 vezes o salário é o próprio salário, ele roda o update, mas não altera o conteúdo, né? Não altera o valor. Então, uma vez que eu criei esse procedimento armazenado, que contém dois parâmetros e um deles tem valor default, eu vou poder chamar ele de várias formas. E todas as formas, essas três formas aqui são válidas, né? A primeira forma é a forma, digamos assim, vamos chamar aqui de natural, né? Você vai chamar o procedimento passando aqui os parâmetros e passando todos os parâmetros na sequência que foram declarados. Isso aqui é o padrão da grande parte das linguagens de programação. Você cria um procedimento, cria um método com a lista de parâmetros e quando você chama, você passa a lista completa na sequência que foi declarada. É exatamente essa situação aqui, primeira. Eu executo o procedimento e passo aqui a lista de parâmetros. Primeiro vai ser o código e o segundo parâmetro vai ser o percentual. Certo? No caso da linguagem SQL, eu posso não obedecer à sequência de declaração, desde que eu informe a lista de parâmetros com o nome dos parâmetros. Então aqui eu inverti, eu passei primeiro o percentual, depois o código, tá? Mas eu estou informando que esse parâmetro aqui de valor 20 é o percentual e que esse parâmetro aqui de valor 1 é o código. E essa terceira forma de chamar é a forma onde eu estou fazendo uso do valor default.
eu chamei o procedimento armazenado e passei apenas um parâmetro, tá? Uma vez que eu tenha passado apenas um parâmetro, o segundo parâmetro, que nesse caso aqui é 20, vai assumir o valor default, que no caso vai ser o valor default que foi estabelecido no momento da criação, que é o valor 0, certo? Então, com isso aqui, esse procedimento pode ser chamado das três formas, né? Vamos criar ele aqui no servidor de banco de dados para que nós possamos validar aqui essas sintaxes. Então, tenho aqui o comando de criação do procedimento armazenado, criei ele, então vou clicar aqui, ó, mandar dar um refresh, atualizar, está criado aqui, e agora eu vou chamar. Então, como está mostrando aqui, eu posso chamar aqui, tá, vou fazer um select aqui na tabela de funcionário. Então, meu funcionário de código 1 tem um valor de salário de 5.000. Eu vou chamar o P altera salário e passar o 20%. Ele rodou aqui atualizando a linha, o registro, e com isso o salário ficou agora em 6.000. Vamos rodar aqui esse segundo comando, segunda sintaxe. Então, o salário agora é 6.000 e eu vou rodar passando o percentual 20, código 1. Qualquer linguagem de programação que você não tenha esse tipo de recurso, esse aqui não vai funcionar. Ele ia procurar o funcionário de código 20 e dar 1% de reajuste. Mas aqui, como eu estou informando aqui o nome dos procedimentos, ele vai fazer corretamente. Então, o valor aqui está em 6.000, alterei, e foi para 7.200. E a terceira sintaxe, que também é válida, observe que não vai dar erro de execução, está em 7.200, tá? Ele faz o update, tá? Ele faz o update, só que o update considera o valor 0 de reajuste. E aí continua 7.200. Ok? Então, isso aqui é o primeiro exemplo, que é primeiro exemplo dos adicionais, digamos assim, da sintaxe de procedimento, que é passagem de parâmetro e valor default. Vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, para não ficar muito extenso, e no próximo vídeo nós continuamos com as demais opções dos procedimentos armazenados.